Olá, meus queridos, tudo bem? Nos dois últimos blocos, nós discutimos acerca do funcionamento das orações subordinadas adverbiais e das orações coordenadas. Só que em provas de concurso público, você há de observar que, em raríssimas oportunidades, as bancas farão uma distinção entre elas. As questões que são formuladas para as orações subordinadas adverbiais e para as orações coordenadas, elas são extremamente semelhantes, elas são extremamente próximas. Então, por esse motivo, esse bloco de exercícios é dedicado a esses dois tipos de oração. Não haverá um bloco só para adverbiais e um bloco só para coordenadas. Por quê? Porque são procedimentos idênticos. Eu vou te mostrar isso ao longo da execução das questões, ok? Então veja comigo a tela por gentileza. Vamos olhar o que temos na primeira questão, que diz a você o seguinte: o sentido original e a correção gramatical do texto seriam mantidos, seriam preservados, caso a expressão mesmo com os fosse substituída por a despeito dos. Veja comigo o texto. Mesmo com os avanços na área de segurança, os crimes virtuais ou cybercrimes continuam causando muitos problemas financeiros, como mostrou um estudo feito pela empresa de segurança Norton no ano de 2012. E ele diz a você o seguinte: o sentido original seria preservado se eu trocasse mesmo com os por a despeito dos. Primeiro passo, você na tabela de conectivos com certeza já viu um mesmo por lá, não é verdade? E você viu que o mesmo, ele participa, ele faz parte do grupo das conjunções concessivas, ok? E você consegue saber que isso aqui é uma concessão. Lembra que eu te falei que a concessão seriam informações contrárias, inesperadas, oposição de ideias? Mesmo com os avanços na área de segurança, ou seja, houve avanços na área de segurança, os crimes virtuais ou cybercrimes continuam causando muitos problemas financeiros. Ora, se houve avanços na área de segurança, esperamos que não haja um crescimento ou uma manutenção dos crimes virtuais. E de maneira semelhante, quando me dizem que os crimes virtuais continuam causando muitos problemas financeiros, eu penso que não há avanços na área de segurança. E é por isso que há essa oposição de ideias. Claro que você concordaria comigo que seria fácil, por exemplo, trocar esse mesmo com os por apesar dos. Apesar dos avanços na área de segurança, os crimes virtuais ou cybercrimes continuam causando muitos problemas financeiros. É fácil. Sabe por quê? Mesmo nós usamos corriqueiramente. Apesar dos, nós também usamos corriqueiramente. Agora, o problema é que ele pergunta sobre um a despeito dos. E aí, nessa hora, você precisa conhecer bem a tabela de conectivos. Uma vez que a despeito é pouquíssimo utilizado na língua portuguesa. Mas se você observar as conjunções concessivas na tabela de conectivos, você vai encontrar embora, com, quanto, não obstante, ainda que, se bem que, posto que, por mais que, por pior que, apesar de que, a despeito de, faz parte do mesmo grupo, motivo pelo qual este item aqui é um item certo. Beleza? É um item certíssimo. Vamos olhar a próxima questão e é por isso que eu falo, decore a tabela de conectivos, porque por vezes a banca pode te questionar sobre um conectivo que você simplesmente nunca usou na sua vida. Tela de novo mais uma vez, vejamos a próxima questão que fala para você o seguinte: essa blasfêmia contra a razão e a fé, contra a civilização e a humanidade é a filosofia da miséria. Executada, não faria senão inaugurar a organização da miséria. E diz: não haveria prejuízo para o sentido original nem para a correção gramatical do texto, caso se inserisse quando ou se for imediatamente antes de executada. Ou seja, ele sugere a você o seguinte: que antes de executada seja colocado um quando ou então um se for. Olha como ficaria a leitura do texto. Essa blasfêmia contra a razão e a fé, contra a civilização e a humanidade, é a filosofia da miséria. Quando executada, não faria senão inaugurar a organização da miséria. Encaixa. Veja com o se agora como ficaria. Essa blasfêmia contra a razão e a fé, contra a civilização e a humanidade, é a filosofia da miséria. Se for executada, não faria senão inaugurar a organização da miséria. Veja que se você observar tanto quando bem como se for, eles conseguem ser gramaticalmente encaixados ali. Motivo pelo qual eu sei que não há prejuízo
para a correção gramatical. Essa parte, beleza. Mas o problema está aqui, ó. Aqui é que mora o problema. Por que aqui mora o problema? Nós estudamos, queridos, na aula de orações subordinadas adverbiais, que o quando expressa uma ideia temporal, o se expressa uma ideia condicional, e eu até fiz um comparativo para você. Vou colocar isso numa frase corriqueira, cotidiana. Eu digo assim, ó, se você estudar, será aprovado. Quando você estudar, será aprovado. Veja que o sentido é diferente. Quando você estudar, veja que é uma questão de tempo, ou seja, você vai estudar quando você estudar, no momento em que você estudar. Agora, se eu coloco se você estudar, eu estou colocando em dúvida o fato de que você pode ou não estudar. Então, por esse motivo, eu tenho uma mudança de sentido. Agora, tome cuidado, como eu havia comentado com você lá na aula anterior, inclusive, na sua tabela de conectivos, se você observar, existe uma estrelinha nas condicionais e nas temporais, porque elas são frequentemente perguntadas em prova, sim, só que sempre altera o sentido original do texto. Isso é fácil perceber quando estamos numa frase do dia a dia. Se você estudar, será aprovado. Quando você estudar, será aprovado. Agora, quando é num texto assim mais rebuscado, fica mais difícil perceber. Então, tela de novo, gabarito dessa questão aqui. Errado. Em função do sentido original. Do ponto de vista da correção gramatical, se fosse só correção gramatical, item certo. Veja para mim a próxima que fala: o termo enquanto expressa no texto circunstância de conformidade e poderia ser substituído coerentemente por como. Olha aí de novo a importância da tabela de conectivos, porque uma questão como essa não exige de você nem ir ao texto, porque você já sabe pela tabela que enquanto é temporal. E veja que ele fala que enquanto é conformativo, ou seja, o item já está errado. Beleza? O item já está errado. Olha como ele coloca no texto. De acordo com o estudo A Cor dos Homicídios no Brasil, desenvolvido pelo coordenador da área de estudos da violência da Faculdade Latino-Americana no Rio de Janeiro, de 2001 a 2010, enquanto o índice de mortalidade entre jovens e brancos no país caiu 27,1%, o de mortalidade entre negros cresceu, esse 7 aqui era da numeração da linha, cresceu 35,9%. Então veja que o enquanto aí ele é temporal. Enquanto isso aconteceu, o outro aconteceu. Agora tenta colocar o como, só para você perceber. Ele fala assim, ó. De acordo com o estudo A Cor dos Homicídios no Brasil, desenvolvido pelo coordenador da área de estudos da violência da Faculdade Latino-Americana do Rio de Janeiro, de 2001 a 2010, como o índice de mortalidade entre jovens e brancos no país caiu 27,1%, o de mortalidade entre negros cresceu 35,9%. Eu teria uma mudança de sentido e o pior, esse como que eu colocaria, apesar de ter encaixado, ele teria uma ideia mais causal do que conformativa. Olha só, como o índice de mortalidade entre jovens caiu, então o de mortalidade entre negros cresceu, como se fosse uma relação de causa e consequência. Veja que você consegue encaixar, só que o valor semântico é diferente. O enquanto é temporal, não é conformativo. E o como, se encaixado aqui, ele tem valor causal, ok? Veja comigo então a tela, portanto, que o item ele é muito errado, beleza? Olha a próxima questão que ele fala para você assim, ó. Mantém-se as informações originais do texto, as informações originais e a correção gramatical do período, ao se substituir caso. Nesta hora, meus queridos, já deve passar um filme na sua cabeça. Caso você já viu na tabela de conectivos. Que tipo de conectivo é? Vem cá. Caso é uma conjunção do tipo condicional. E ele fala assim, ó, por qualquer um dos termos a seguir. Desde que e contanto que. E se você fizer uma conferência na tabela de conectivos, você vai perceber que tanto o desde que, bem como o contanto que, são conjunções de cunho condicional, ou seja, o valor semântico é o mesmo. A questão tem tudo para estar certo. Vamos agora encaixar no texto, só para conferir. Ele fala do caso, olha aqui o caso que está bem aqui, ó. Veja comigo. A Portaria Interministerial número 12 estabelece o Processo Produtivo Básico, PPB, para motos aquáticas e similares. Esse PPB é composto por 8 etapas,
que deverão ser realizadas na ZFM, com exceção da primeira, relacionada à modelagem do casco, que pode ser dispensada, caso a empresa fabricante adquira partes dele. Veja comigo, por favor, volta um pouquinho. Ele fala assim, ó, que poderá ser dispensada, desde que a empresa fabricante adquira parte deles. Ou então, contanto que a empresa fabricante adquira partes dele. Queridos, o item é certíssimo, tudo bem? O item é certíssimo. O desde que é uma conjunção que você sempre precisa interpretar, ok? Que você precisa interpretar. O contanto que, condicional. Caso, condicional. Agora, o desde que é necessário que você interprete. Veja comigo a tela, por favor. Eu coloco assim, ó. Desde que comecei a estudar, desde que comecei a estudar, parei de ir a festas. Beleza? Parei de ir a festas. E eu coloco assim, ó. Desde que você estude, desde que você estude, poderá brincar na rua. Veja que é o mesmo desde que, só que o detalhe está na diferença do sentido da oração. Desde que comecei a estudar, parei de ir à festa. Ou seja, do momento em que eu comecei a estudar até agora, desde que eu comecei a estudar até agora, eu parei de ir a festas. Ou seja, desde o momento, a ideia é temporal. Agora aqui, desde que você estude, poderá brincar na rua. Ou seja, caso você estude, poderá brincar na rua. Contanto que você estude, poderá brincar na rua. Se você estudar, poderá brincar na rua. Ou seja, eu estou impondo uma condição para que você brinque na rua. Então esse desde que ele joga em dois times, hein? Ele joga em dois times. O desde que ele pode ser tanto temporal, assim como ele pode ser condicional. Aí alguém com certeza vai me mandar lá no fórum de dúvidas e eu já vou responder agora. Ah, Elias, mas como é que eu faço para diferenciar um do outro? Me dá aquele macete. Primeiro que se você percebeu aqui nesse curso, não há macete. E não vai haver e não houve, ok? Queridos, para você saber a diferença entre um e outro, entenda o texto. Você é um indivíduo alfabetizado, meu amigo, letrado. Você precisa entender o que você lê. Ou seja, desde que comecei a estudar, ou seja, veja um intervalo de tempo. Desde que você estude, eu estou impondo uma condição. É para você interpretar. E aí, se você interpreta, você sabe a diferença. Está lá na tabela de conectivos, tudo que é marcado, que é polêmico. Eu falei para você da polêmica entre condicionais e temporais. Primeiro, pelos sentidos diferentes. E agora, mais uma polêmica associada, que é justamente essa conjunção que joga nos dois times. E você já percebeu na tabela que existem conjunções que jogam em dois times ao mesmo tempo. E você precisa interpretá-las, ok? Veja comigo, por favor, a tela mais uma vez. Olha o que ele fala para você na próxima questão. A oração para evitar a espionagem denota a finalidade da utilização do protocolo de chave pública pelas lojas virtuais. Veja comigo o texto. O problema é que na transmissão pode haver um espião conectado à rede, interessado em bisbilhotar a comunicação para obter dados pessoais e, principalmente, o número do cartão de crédito do comprador. Para evitar a espionagem, as lojas virtuais utilizam a criptografia por meio de um método conhecido como protocolo de chave pública. Veja, olha o que ele fala para você, ele fala o seguinte, que as lojas virtuais utilizam a criptografia. Essa criptografia por meio de um método que é chamado protocolo de chave pública. E para que eles fazem isso? Ora, para evitar a espionagem. Ou seja, essa aqui é a finalidade da realização disso. É a finalidade. Inclusive o para te ajuda a identificar isso, motivo pelo qual é realmente a finalidade e o item que está aqui é um item certo, ok? Tela de novo, próxima questão que diz a você o seguinte. O trecho, mesmo que a princípio seja um ato para aplacar uma necessidade individual, comer se tornou uma atividade essencialmente coletiva para nós.
Ele fala que isso resume a ideia principal do texto 1. E ele cita a você o seguinte: a expressão destacada, mesmo que, pode ser substituída sem prejuízo de sentido por. Olha a tabela de conectivos aí morando na sua vida de novo. Porque você sabe que o a fim de que pela tabela final expressa finalidade. Conformativa. Ok? Embora concessiva. Para que? Final. E por fim, portanto, conclusiva. Beleza? Só que você já sabe pela tabela que o mesmo que pertence ao grupo das concessivas. Embora, conquanto, não obstante, se bem que, mesmo que, gabarito, portanto, letra C de casa. Quanto mais você decorar a tabela de conectivos, menos você perde tempo numa questão como essa, tudo bem? E a ideia das questões de conectivo é justamente essa, que você saia da questão assim, ó, muito rápido, não é para você perder tempo com a questão. Tela de novo mais uma vez e veja o que ele fala para você. Deixa-me fazer um comentário. Eu estou aqui falando muito das conjunções e da semântica das conjunções. Só que se você observou, eu disse a você lá na aula, tanto das coordenadas, bem como das subordinadas adverbiais, eu disse a você que o que é cobrado mesmo não é a classificação das orações. O que é muito cobrado é justamente essa semântica e as conjunções. Então, só para você saber, tudo que a gente viu até agora tem a ver com as subordinadas adverbiais. É só você observar quando subordinada adverbial temporal, se for subordinada adverbial condicional, no mesmo, e aqui no embora agora, subordinada adverbial concessiva, enquanto temporal, como causal, conformidade, todos são valores adverbiais, caso, contanto que, desde que, valor condicional, e aqui, ideia de finalidade, todas associadas a orações subordinadas adverbiais. Ou seja, o assunto que está por trás da execução dessas questões é justamente o que estudamos nos dois últimos blocos. Orações subordinadas adverbiais e orações coordenadas. Só que veja que as questões não exploram a nomenclatura. Estão muito associadas às conjunções, assim como também estão muito associadas à questão da estrutura do sentido da frase. Conjunções e semântica. Veja comigo a tela então, porque agora eu quero fazer com você uma outra questão. Ele fala para você assim, ó: mantém-se a correção gramatical do período e suas informações originais ao se substituir o termo pois por qualquer um dos seguintes. Aí ele coloca já que, uma vez que, porquanto. Olha como está o texto. A fiscalização do cumprimento das garantias de atendimento é uma forma eficaz de se certificar o beneficiário da assistência por ele contratada, pois leva as operadoras a ampliarem o credenciamento de prestadores e a melhorarem seu relacionamento com o cliente. E ele fala o seguinte, que eu quero trocar esse pois por já que, ele quer trocar por uma vez que, ele quer trocar por porquanto. Vou te ensinar como é que você usa essa tabela de conectivos, tá? Como é que você usa essa tabela de conectivos. Se você observar aí para mim na tabela, você vai olhar que existem as conjunções. Eu sugiro, inclusive, que você esteja com a tabela na sua frente agora, beleza? Para você me acompanhar. Você vai observar o seguinte, que o pois aparece em 3 tipos de orações. Conclusivas, primeira. Explicativas, segunda. Causais, terceira. Ou seja, o pois aparece nessas 3 orações. Conclusivas, explicativas, causais. Na ordem que elas estão aparecendo na sua tabela. Se você olhar para o pois, lá nas conclusivas, vai estar escrito assim, ó, pois, abre parênteses, deslocado, fecha parênteses. Que não é o caso desse. Tudo bem? Porque quando ele estiver deslocado, você vai perceber com facilidade em razão das 2 vírgulas e por estar dentro de uma oração, fazendo uma intercalação dentro da oração mesmo, ok? Então você vai perceber o pois intercalado assim. Você vai entender que ele está no meio de uma oração e além disso ele vai aparecer para você entre vírgulas. Não é o caso que está aqui apresentado. Ou seja, esquece conclusiva, não é do que estamos falando aqui agora. O pois também aparece nas causais e nas explicativas, ou para seguir a ordem, nas explicativas e nas causais. Mas se você olhar aí na tabela de conectivos, eu coloco uma observação, unindo causais a explicativas. Porque eu digo a você o seguinte, que apesar de haver uma diferença entre causais e explicativas, as bancas de concurso hoje, elas exploram o quê? Não é a diferença entre causa e explicativa. Aliás, o que as bancas fazem é o seguinte, as conjunções causais
servem também para as orações explicativas. E as conjunções explicativas servem também para as conjunções causais. Então, quando você olha para causais explicativas, para praticamente todas as questões de provas de concurso público, você deve olhar como se fosse um grupo só. É um tipo de oração que as provas consideram como uma oração justificativa, porque a causa é uma justificativa para a consequência, assim como a explicação é uma justificativa para algo. Então, eles tratam como uma justificativa, como uma razão. Então, você trata como se fosse um grupo só. Então agora, você vai olhar para o pois e não vai olhar somente para causais e nem somente para explicativas. Você vai olhar ao mesmo tempo para causais e explicativas. E você vai perceber que além do pois aí na sua tabela, você vai encontrar nas causais, nas explicativas, já que, você vai encontrar também uma vez que e você vai encontrar porquanto. Motivo pelo qual esse tem que aqui está apresentado é certíssimo. Beleza? E o pois ele é muito explorado em provas, justamente por essa polivalência que ele tem em relação às conclusivas. Olha o que ele fala para você na próxima. O emprego da locução no entanto, aí olha, ó, no entanto, se você olhar na tabela de conectivos, já está na lista das conjunções coordenativas adversativas. Ou seja, saímos da esfera das orações subordinadas e viemos para a esfera das orações agora. Saímos das subordinadas e viemos para as coordenadas. Mas perceba que o estilo da questão é idêntico. Olha o que ele fala. O emprego da locução, no entanto, evidencia que a ideia de Marilena Chauí acerca do conceito de democracia diverge da ideia de democracia que a autora atribui à classe dominante brasileira. Me acompanha no texto. Marilena Chauí, filósofa brasileira, afirma que para a classe dominante brasileira, os liberais, democracia é o regime da lei e da ordem. Para a filósofa, no entanto, a democracia é o único regime político no qual os conflitos são considerados o princípio mesmo de seu funcionamento. Sabe o que é interessante observar nesse texto? Você pode não ter entendido absolutamente nada acerca do conceito de democracia que é atribuído pela Marilena Chauí à classe dominante brasileira e o conceito de democracia que Marilena Chauí tem. Você pode não saber a diferença entre eles, mas a presença do no entanto diz que esses conceitos de democracia necessariamente são o quê? Diferentes. Só de colocar isso no entanto você já sabe. Eu posso não ter entendido nada, mas eu sei de uma coisa. Marilena Chauí, filósofa brasileira, diz que, é ela que diz, que para a classe dominante brasileira, na percepção da classe dominante brasileira, democracia é isso. No entanto, para a filósofa, a democracia é outra coisa. E essa outra coisa precisa ser o contrário, por conta do no entanto. Então olha como ele fala para você aí no texto. O emprego da locução no entanto evidencia que a ideia de Marilena Chauí acerca do conceito de democracia diverge da ideia de democracia que a autora atribui à classe dominante brasileira. Item certíssimo. Ok? Vamos na sequência, olha o que a questão diz. A oração introduzida por porquê expressa a razão de as bombas serem sujas. Vou marcar para você o porquê bem aqui. E ele coloca para você, mantendo-se a correção gramatical e a coerência do texto, a conjunção e em e não por deficiência da ciência, está aqui, já destaquei para você, poderia ser substituído por mas. Ou seja, se ele fala para você substituir por mas, ele está dizendo a você, em outras palavras, que esse e que aqui está, ele não é aditivo, mas é adversativo. Professor, como é que eu vou saber isso? Já te respondi, vou te responder de novo. Você vai ler o texto e entender o texto. Olha o que ele fala para você. Leio que a ciência deu agora mais um passo definitivo. É claro que o definitivo da ciência é transitório, e não por deficiência da ciência. É ciência demais, que se supera a si mesma a cada dia. Perceba o que ele fala. Leio que a ciência deu agora mais um passo definitivo. Ele fala, é claro que o definitivo da ciência é transitório. E se você se perguntar por que o definitivo da ciência é transitório, se você se perguntar por que motivo o definitivo da ciência é transitório, sua resposta vai ser essa aqui, ó. Porque é ciência demais. Porque a ciência se supera a si mesma a cada dia. Ou seja, na verdade, o que ele está dizendo a você, em outras palavras, é o seguinte, que o definitivo da ciência é transitório porque a ciência está sempre evoluindo, a ciência está sempre sendo fabricada. Ou seja, um passo dado pela ciência hoje, ele provavelmente será superado pela própria ciência amanhã, porque ela supera a si mesma a cada dia, o que mostra que a ciência é muito eficiente. Se ela é muito deficiente, a informação, e não por deficiência da ciência, é adversa.
É como se fosse, leio que a ciência deu agora mais um passo definitivo. É claro que o definitivo da ciência é transitório, mas não por deficiência da ciência. Ou seja, esse é adversativo e esse item aqui é um item certo. Olha a questão de cima do porquê. Ele fala que expressa a razão. Tá vendo que a questão não fala nem de causa e nem de explicação? Ele fala da razão. Você precisa então entender o texto. Mas vamos ao definitivo transitório. Os cientistas afirmam que podem realmente construir agora a bomba limpa. Sabemos que todas as bombas atômicas fabricadas até hoje são sujas, aliás imundas, porque depois que explodem, deixam vagando pela atmosfera o já famoso e temido estrôncio 90. Olha o que ele fala que as bombas de hoje são sujas. Agora, sabe por que elas são sujas? Por quê? Depois que elas explodem, elas deixam vagando pela atmosfera o já famoso e temido estrôncio 90. Ou seja, é uma justificativa para as bombas serem sujas. A justificativa para elas serem sujas é porque elas deixam vagando pela atmosfera o estrôncio 90. Então, a oração introduzida por porquê expressa a razão de as bombas serem sujas? Sim. Então, o item é certo, ok? Próxima questão, olha o que o examinador nos diz. Seriam mantidos o sentido e a correção gramatical do texto caso o termo portanto substituísse pois? Ele fala a você o seguinte: o passado jamais pode ser objeto de escolha. Ninguém escolhe ter havido o saque de Troia. Com efeito, a deliberação não se refere ao passado, mas ao futuro e ao contingente, pois o passado não pode ter sido. Ele quer que você troque esse pois aqui, ó. Só que veja, esse pois não está no meio de uma oração, assim como esse pois não está entre vírgulas. Logo, queridos, esse pois aqui, ele só pode ter valor causal explicativo. E se ele tem valor causal explicativo, ele não pode ser substituído por portanto, que é um valor conclusivo. Motivo pelo qual o item está errado, ok? O item está errado. Veja comigo a sequência. Olha a diferença. O termo pois explicita uma relação sintática de conclusão. Ele fala que é uma conclusão. Olha aqui, ó, como o pois está. Primeiro passo, ele está entre vírgulas. Segundo, perceba a intercalação que ocorre na sentença. É nesse momento verdadeiro assessor. Leia comigo o texto. Às vezes, esse profissional é a ponte entre aqueles que tomam decisões gerenciais e os que executarão tais decisões. Muitas vezes, porém, ele toma decisões e executa tarefas relevantes decisivas. É nesse momento verdadeiro assessor. É, pois, nesse momento verdadeiro assessor. É, portanto, nesse momento verdadeiro assessor. Agora sim ele explicita uma relação sintática de conclusão, está aí na sua tabela o motivo pelo qual está deslocado. Então esse item aqui, ó, ele é um item certíssimo. Então sobre o pois, que é uma conjunção muito explorada, você sempre deve enxergar esse posicionamento aqui, ó, e a intercalação que ele exerce, porque só quando ele está deslocado é que ele possui valor conclusivo. Ok? Olha a próxima questão que fala a você o seguinte: sem prejuízo do sentido original do texto, a expressão na medida em que poderia ser substituída por à medida que. Queridos, ele fala de sentido, certo? Olha na tabela de conectivos. Na medida em que está na lista das suas conjunções causais. Já à medida que está na lista das suas conjunções proporcionais. Sabe quando é que haverá o mesmo sentido nessa substituição? Nunca. E é por isso que esse item aqui, ó, é um item errado. E veja, você precisa resolver com essa velocidade que eu resolvi, porque eu te falo uma coisa. Se você for chegar numa questão dessa e ficar tentando substituir na medida em que por à medida que, eu te falo, você tem tudo para cair na pegadinha da banca. Tela de novo, por favor. Olha a próxima questão. A forma mas poderia ser substituída por embora, sem prejuízo para a correção gramatical e para o sentido original do texto. Queridos, eu falei a vocês que uma das estrelinhas está marcada justamente nas orações temporais e condicionais. Mas existe outra estrelinha que está ligando as adversativas às concessivas. E sabe por que existe essa estrelinha? Porque tanto as adversativas, que são orações coordenadas, assim como
as orações concessivas tanto as adversativas quanto as concessivas, elas são usadas para traçar oposição de ideias. Oposição de ideias. Ideias contrárias. Só que o que acontece? Adversativas é coordenada, concessivas subordinadas. Ou seja, na verdade, o sentido é próximo. O sentido é quase o mesmo, quase o mesmo. Existe uma pequena diferencinha, quase nada, mas haveria uma pequena diferença de sentido na análise do discurso, só na análise do discurso. Mas o que eu posso colocar aqui para você? Que são estruturas gramaticais diferentes. São estruturas gramaticais diferentes. E como são, meus queridos, estruturas gramaticais diferentes, eu garanto a você o seguinte, que uma conjunção adversativa não pode substituir uma concessiva e vice-versa. Então, mas não pode ser trocado por embora. Olha o texto. Segundo a avaliação do movimento Todos pela Educação, o PNE a ser aprovado perpassa os pontos principais da educação no país, mas ainda deixa arestas. Se eu quiser, claro. Eu posso trocar esse mais por embora. Só que se eu trocar por embora, eu sou obrigado a trocar o verbo deixa por deixe. Assim, ó, embora ainda deixe arestas. A mudança, qual que é? Deixa seria indicativo. Deixe, subjuntivo. Porque a diferença dessas duas orações está na estrutura gramatical e não no sentido original. Então o item está errado, porque eu não posso trocar uma conjunção por outra, uma vez que pertence a estruturas gramaticais diferentes, ok? Olha a próxima questão, mantendo-se a correção gramatical, o vocábulo segundo, que está na linha 3, poderia ser substituído pela expressão no entanto, seguido de vírgula. Vem cá, rapidão. Segundo, conformativa. No entanto, adversativa. Quando é que eu posso colocar uma no lugar da outra? Nunca. Item errado. Beleza? Item errado não precisa nem no texto. E veja a última questão. A última questão é só para amarrar tudo o que eu falei e, sobretudo, tirar sua dúvida sobre um aspecto que você pode ainda estar martelando. Essa questão, meus queridos, ela foi retirada de uma prova de carreira militar, ok? Ela não é uma questão que aparece em provas do CESP, Fundação Getúlio Vargas, Fundação Carlos Chagas. É uma prova totalmente diferente. A prova de carreiras militares tem uma exigência muito maior de língua portuguesa. Por que eu peguei essa questão aqui? Eu sei que se você está estudando aí para o CESP, para FCC, para FGV, isso aqui não vai te servir, beleza? Mas o que eu quero te mostrar é justamente a diferença que muitas pessoas carregam e que isso acaba sendo um entrave. É só para aliviar a pressão no seu cérebro. Vem cá. Ele fala assim, ó, em todas as alternativas, há orações subordinadas adverbiais, exceto. Olha como ele coloca para você, por exemplo, na letra, eu quero que você veja comigo na letra C de casa. Olha como ele fala. Você terá um excelente desempenho, desde que estude. Você já sabe o que é esse desde que aqui, ó. Você sabe que esse desde que é uma conjunção de valor condicional. E condicional é subordinada ou coordenada? Subordinada. Ele quer saber qual que é coordenada, beleza? Veja para mim a próxima. Os alunos realizaram a prova assim que chegaram na escola. Ou seja, os alunos chegaram na escola no momento, realizaram a prova, no momento em que eles chegaram à escola. Ou seja, esse assim que indica o tempo. Logo, temporal. E temporal é subordinada adverbial ou coordenada? Subordinada adverbial. Então não pode ser a letra D. Veja comigo a letra B de bola. Estudou tanto que teve um ótimo desempenho na prova. Ele estudou tanto que
teve um ótimo desempenho na prova. Olha pela tabela de conectivos. Consecutivo. E consecutivo é subordinada ou coordenada? Subordinada. Veja que sobrou a letra A e a letra E de escola. Propositalmente. Sabe por quê? Olha o que eu tenho. Vou até marcar para você em outra cor aqui, ó. Olha o que eu tenho aqui, ó. Porque junto, sem acento. Olha o que eu tenho aqui, ó. Porque junto, sem acento. Ok? Então veja para mim que eu tenho essas duas configurações. A gente vai estudar os usos dos porquês aqui agora? Não. A gente está falando de oração subordinada adverbial. O que a gente tem na tabela de conectivos? Porque junto sem acento, ele pode ser causal ou ele pode ser explicativo. Quando ele é causal, ele faz parte de uma oração subordinada adverbial causal. Quando ele é quando ele é explicativo, ele faz parte de uma oração coordenada sindética explicativa. Ou seja, na verdade, você precisa saber dessas opções aqui, qual é causal e qual é explicativa. Porque se você souber qual é causal, você vai marcar a outra, porque ele quer saber qual que não é subordinada adverbial. Ou seja, é uma questão que quer saber a diferença entre uma oração subordinada adverbial causal e uma oração coordenada sindética explicativa. Volto a dizer, questão de prova de carreira militar, o que nós temos nas provas de concurso público em geral não são questões que querem saber a diferença entre causa e explicação, mas são questões que tratam a causa e explicação como se fosse uma coisa só, beleza? Trouxe isso aqui só para aliviar essa pressão na sua cabeça. Olha, por exemplo, na letra E. Não compareceu à aula ontem porque viajou. Ou seja, perceba comigo o seguinte. Nesta minha sentença, eu sei que, primeiro, ele viajou. Depois, ele não compareceu à aula. Ou seja, primeiro ele viajou, a primeira coisa que aconteceu, ele viajou. A segunda coisa, ele não compareceu à aula ontem, são dois fatos consumados. E esse primeiro fato colaborou para a existência do segundo. Então, ou seja, o fato de ter viajado causou a ausência dele na aula de ontem. Portanto, essa minha oração é oração subordinada adverbial causal. Ele quer saber qual que não é causal, o gabarito então vai ter que ser a letra A. Na letra A, então, o que eu tenho de ter aqui, nesse meu trecho, é uma oração coordenada sindética explicativa. Elias, por que essa é explicativa? Primeiro, porque se eu for analisar por eliminação, eu já provei que essa aqui é causal. Primeiro ponto. Agora eu vou te falar por que essa aqui é explicativa. Estude bastante. Ele fala assim, ó, estude bastante, porque amanhã haverá prova. Primeira coisa. Estude é um verbo no imperativo. Eu estou recomendando, eu estou mandando que você estude bastante. Mas isso não aconteceu ainda. Se não aconteceu ainda, não pode ser causa. Se não pode ser causa, não pode existir consequência. O maior erro que uma pessoa pode fazer é querer comparar causa com explicação. Não se faz essa comparação. A sua comparação não é entre causa e explicação, é entre causa e consequência, que são os valores antagônicos. E quando eu não acho causa e consequência, eu fico com a explicação. Estude bastante, verbo no imperativo. O imperativo é uma ordem, é uma sugestão, mas não é o que aconteceu ainda. Estude bastante, não sei se você estudou ainda. E mais, perceba, porque amanhã haverá prova, ou seja, você vai estudar antes. Isso aqui vem depois. E a causa sempre vem antes. Por isso que aqui é provado que não pode ser causal, só vai poder ser explicativa. Na verdade, eu estou explicando o motivo pelo qual você deve estudar, ok? Então, por isso que ela é explicativa. Vou repetir pela terceira vez. Isso aqui foi numa prova de carreira militar. Se você está aí me assistindo, vai fazer uma ESA, você vai fazer uma SPSEX, eu entendo, você precisa mesmo saber essa diferença. Inclusive, no meu material em PDF, eu detalho essa diferença assim no 10. Beleza? Eu pego lá e detalho, porque eu sei que muitas pessoas gostam de ver, tá lá no material em PDF, você vai conseguir enxergar toda a diferença destrinchadinha. Aqui eu estou te mostrando como isso aparece em provas e como isso não vai aparecer nas demais bancas, a não ser, volto a repetir, que você esteja estudando para uma carreira militar, porque lá às vezes aparece, nem é com frequência, às vezes aparece. Segundo, meus queridos, estou colocando isso aqui para você porque muitas pessoas têm essa dúvida e carregam essa pressão. Estou te mostrando como é que você fica sabendo a diferença entre elas. Mas volto a dizer que isso não é explorado em provas. Ah, Elias, mas na hora que eu olhei para esse porquê junto sem acento, eu já pensei no uso dos porquês. Pensou? Então vem cá. Você vai acessar para mim esse link aqui, ó. bit.ly/Elias
por que. Se você digitar esse link aqui, porque eu fiz um programa meu, na ponta da língua, somente dedicado ao uso dos porquês. O funcionamento de cada porquê, o entendimento de cada porquê e a melhor técnica para você resolver questões acerca do uso dos porquês. Eu havia feito uma semana dedicada ao porquê e eu coloquei um na ponta da língua só sobre este assunto. E por que eu estou te indicando o link? Porque eu posso falar com extrema sinceridade a vocês. É a minha melhor aula sobre o uso dos porquês. É a minha melhor aula. Inclusive, eu falo que ela era melhor do que a aula que eu havia gravado para o curso anterior. Ela ficou sensacional, deu até dó de disponibilizar gratuitamente. Mas, claro, não posso me furtar a realidade de também oferecer coisas de qualidade a custo zero. Então, essa aula aqui é a melhor aula sobre o uso dos porquês que eu tenho. Recomendo que você assista, para que você já aproveite esse embalo. Vai que você está estudando aí e você já tem essa dúvida. Já vai lá e aprende, beleza? Então tela de novo, meus queridos, porque resolvemos as questões acerca das orações subordinadas adverbiais e das orações coordenadas. Forte abraço e até a próxima.